Já que em outubro a gente está falando sobre recalcular a rota, eu acho que a gente precisa conversar sobre um assunto. Antes de falar de técnica, de adaptação de comportamento, mudança de mente, eu acho que tem um assunto que é muito importante a gente falar aqui no canal, que é: eu preciso conversar com você que está achando que não vale a pena tentar mais uma vez. Eu acredito que muitos de nós já passamos por tantas situações do tipo: você vai, você erra, você vê as consequências do seu erro, você se arrepende, você pede perdão, você se reconcilia com Deus e aí você vê tudo desandar de novo. Eu acredito que seria muito fácil se nós pudéssemos aprender com os nossos erros de uma vez por todas e se fosse possível que a gente nunca mais errasse, né? Mas a verdade é que muito antes de evoluir, parece que a gente erra tantas e tantas vezes no mesmo lugar, no mesmo erro. E eu comecei os conteúdos do mês de outubro dizendo o seguinte: que no mês de outubro nós começaríamos a recalcular a nossa rota. E às vezes você pode estar aí querendo muito recalcular a sua rota e como eu posso dizer, né? Realinhar as suas expectativas, redesenhar os seus projetos, os seus planos, tudo aquilo que você imaginou que seria em 2025. E você pode estar se perguntando: pra quê? Por que eu vou fazer tudo isso de novo? Eu sou uma vergonha, eu não consigo fazer nada certo. E eu acredito muito que você possa estar se sentindo assim, sabe por quê? Porque em muito tempo da minha vida, eu me sentia assim também. Mas antes de avançar com o conteúdo de hoje, eu quero dizer o seguinte, tá? Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou Letícia Erdi, eu sou cristã e eu sou psicóloga também. Isso quer dizer que eu busco o Senhor Deus de todo o meu coração, mas eu também conheço um pouquinho assim do comportamento humano, tá certo? E eu venho aqui toda semana te ajudar a crescer na sua vida espiritual, te ajudando a simplificar, na verdade, a sua vida cristã cotidiana. E hoje o conteúdo é sem roteiro. Zero script, não tem tablet aqui, não tem nada aqui, tá eu e a minha Bíblia Sagrada, a minha santíssima, né, a minha Santa Bíblia de papel. Tinha tempo que eu não dizia isso, porque tem um testemunho por detrás do vídeo de hoje, meu amor, que é o quê? Nós tínhamos gravado um hiper conteúdo para esta semana e ele estava pronto. Mas já tem 2 dias que o Espírito Santo tem batido na porta do meu coração. E é a mesma coisa que eu senti num vídeo que entrou no começo do ano aqui no canal, que é sobre fé. Eu acho que o nome do vídeo se chama Você Precisa Decidir Se Você Vai Crer. Alguma coisa assim, eu vou deixar ele linkado aqui em cima. E o vídeo já estava todo editado pelo Lucas, eu estava finalizando os últimos ajustes. E eu acordei e eu falei pro Douglas: esse vídeo não vai entrar essa semana, que é um vídeo muitíssimo importante. E depois eu acabei entendendo por quê. E esse vídeo de hoje entraria na próxima semana. E o Senhor faz assim, gente. Eu já falei que aqui só aparece minha carinha nesse vídeo porque Deus mesmo é um Deus invisível, né? Porque senão seria Ele aqui e não eu, porque Ele é o dono desse canal. E hoje nós vamos falar sobre você tentar mais uma vez. Porque fato é que, gente, se nós não pararmos para sermos sinceros com a gente mesmo, eu vou vir aqui fazer papel de boba, você vai vir aqui fazer papel de besta também, vai ser mais um desperdício do seu tempo. Porque eu acredito, Letícia, eu acredito que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela cumpre o seu propósito de nos revelar a vontade de Deus e nos conformar à imagem de Cristo. Eu, Letícia, eu acredito nisso. Que você lendo a Bíblia na sua casa, por orientação do Espírito Santo de Deus, você vai ler aí sem auxílio de pastor, de ninguém. Você, o Espírito Santo, é a sua Bíblia. Ela tem poder para transformar a sua história. Eu acredito nisso, ponto. Mas eu também acredito, como psicóloga, que existem técnicas, né, da ciência para modelação do seu comportamento, para modificação do seu pensamento, que vão te levar além. Mas nada disso vai fazer o menor sentido se no seu coração você não tomar uma decisão
de fato caminhar com o Senhor e de fato caminhar em direção a uma evolução. Eu acredito que deveria ser um mandamento, gente, bíblico, lá no 10 mandamentos em Êxodo, tipo assim, né, 11º mandamento. E você irá evoluir. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que como cristãos, nós não temos papel ativo nenhum na nossa caminhada. E muito pelo contrário. Mas nós acreditamos que ao receber o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, ele é obrigado por Deus a me conformar na imagem de Cristo sem que haja um desprendimento de energia, um empenho intencional da minha parte em colaborar com o trabalho do Espírito Santo. Meu amor, se você está chegando aqui e você pensa justamente isso, que você vai viver o melhor de Deus para sua vida sem que você faça nada, eu preciso frustrar a sua expectativa e dizer que isso não é verdade, isso está muito longe de ser verdade. Porque nós temos um trabalho muito ativo em caminhar com o Senhor. Nós precisamos decidir caminhar com o Senhor, na verdade. E o que isso tem a ver com o conteúdo, né? Com esse bate-papo que eu quero trazer aqui hoje? É que se no seu coração você não entender que você precisa tentar mais uma vez e que vai valer a pena, então você vai fazer papel de bobo, você vai jogar pérola aos porcos, porque você vai na igreja todo domingo, né? Como se fosse um clube onde você marca ali a sua carteirinha. Você vai nos cultos de terça, de quarta, não sei que outros cultos, nos cultos da Santa Ceia, para ter comunhão com o corpo, quando na verdade o seu coração mesmo não está se apropriando de nada daquilo que o céu está liberando sobre a sua vida. Mas eu não vim aqui só falar sobre isso, porque eu vim aqui falar com você que já tentou algumas vezes. E para falar com você que já tentou algumas vezes, eu quero muito trazer uma experiência que eu vivi durante a pandemia do Covid. Eu acho que não é novidade nenhuma aqui no canal, a menos para você que está chegando agora. Eu nasci na igreja, eu cresci no berço evangélico, graças a Deus, hoje tenho a honra de dizer que eu acho que eu sou a 7ª geração de uma família de cristãos. E eu me envergonho em dizer que eu demorei muito tempo para ter o meu encontro genuíno com o meu Senhor, Jesus Cristo, né? E eu cresci na igreja, meu pai plantava muitas igrejas, meus avós também, meu bisavô era um grande evangelista, ganhou meu avô para Cristo. Mas eu vim conhecer ao Senhor, apesar de a gente ter criado na igreja, cantado, gente, eu aprendi a falar do mesmo tempo que eu aprendi a cantar lá com o microfoninho na frente, com as oportunidades da Assembleia. Mas o meu encontro mesmo veio nos meus 30 anos. E entre esse 0 e o 30, eu vivi grandes altos e baixos no meu relacionamento com Deus, marcado principalmente por uma postura de uma cristã não praticante, como se eu pudesse assim dizer, né? Que eu acreditava que Deus existe, mas eu acreditava muito mais num Deus que ia me lançar no inferno do que um Deus que me amava. Eu acreditava muito mais num Deus que iria me punir por causa dos meus erros do que um Deus que ia me encontrar e me transformar e me justificar e me trazer para um lugar novo, de uma identidade, né, revelada pelo relacionamento com Ele. Então o meu relacionamento com Deus era baseado no medo de ir pro inferno. Só que, eu vou falar uma coisa pra você, é igual num casamento. Se você não trai porque você tem medo de ser pego, uma hora você vai acabar traindo porque você pode julgar que num dia você vai acordar um pouquinho mais esperto com a sua esposa, com o seu esposo, e você vai ter coragem de trair. Porque a sua fidelidade ao seu cônjuge não está baseada na sua fidelidade a si mesmo, porque o adultério, antes de mais nada, é um pecado contra si, um pecado contra Deus e depois um pecado contra o teu cônjuge. Então, quando você tem um relacionamento pautado no medo, uma hora que esse medo, você acorda um pouquinho mais corajoso, esse medo vai embora, o adultério ele chega na sua porta. E aí, o mesmo acontece no seu relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com o Senhor que não é pautado no amor, num dia que você acorda um pouquinho da pá virada, a primeira coisa que vai embora, ou que nunca nem, possivelmente tenha existido,
é a sua fidelidade ao Senhor. E eu vivia nesse lugar, com medo de ir para o inferno, mas não era um medo suficiente ao ponto de me manter nos pés do Senhor não pecando. Então eu flertava com o pecado, indo e vindo nesse relacionamento com Deus. Então, e por pecado, meu amor, não é necessariamente pecado sexual, tá? Pecado de mentira, de você não dar um bom testemunho. Gente, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tinha coragem de assumir que eu era uma cristã, porque eu sabia que eu não era reconhecida como uma. Eu falo isso pra minha tristeza, tá bom? Não falo isso aqui com muita alegria, não. Mas eu já contei aqui que em um determinado momento o Senhor começou a me despertar. E eu acredito genuinamente que esse despertamento, né, começou ali por volta de 2020, na época da pandemia mesmo. Por que eu diria isso? Porque, gente, eu tava cagando de medo. Mas eu não tava cagando de medo de morrer. Eu estava preocupadíssima de que Jesus voltasse. Eu passei umas semanas ali que eu não conseguia dormir. Eu acho que todo mundo teve um piripaque ali na pandemia. E o meu é que eu estava muito preocupada de que eu pudesse estar vivendo o fim dos tempos mesmo. E o Senhor estava voltando. E eu não conseguia dormir de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí um belo dia, eu tava cuidando da minha casa. E eu estava me sentindo muito sobrecarregada pela culpa dos meus pecados, inclusive meus pecados não confessos. Eu me sentia muito péssima comigo mesma por essa cobrança que eu tinha de ser uma pessoa perfeita, de ser uma esposa perfeita, uma filha perfeita, de ser uma cristã perfeita, mas o meu coração mesmo, ele estava tão distante desse ideal que eu tinha, né, que tinha sido colocado sobre mim ao longo da minha história, e eu me sentia miserável. Miserável, 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 miserável. Miserável mais um pouco. E um dia eu tô cuidando da minha casa e eu senti assim no meu coração. Chama o Paulo Júnior. Paulo Júnior, pra você que está chegando agora, eu acho que eu nunca falei do Paulo Júnior aqui nesse canal. É um primo meu de 2º grau. E ele acabou de ser consagrado a pastor, ele é bem mais novo do que eu, acho que uns 6, 7 anos mais novo do que eu. E ele já estava ali no seminário teológico batista, um homem de Deus íntegro. Amo muito demais Paulo Júnior. Se você assistir esse vídeo, amo você, Paulo. E eu chamei ele ali. E eu falei assim, cara, eu tô surtando. Eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu vou pro inferno. E eu só sei no meu coração que o Espírito Santo de Deus me pediu para te chamar. E nós começamos a conversar ali mesmo no WhatsApp. E Paulo fez por mim uma coisa que mudou a minha história. Ele se colocou à minha disposição naquela situação. E nós combinamos que durante o tempo que desse, nós nos encontraríamos 1, 2 vezes por semana. Por Zoom, né? A gente não poderia se encontrar. O pai do Paulo, meu tio, estava muito doente. E ele falou assim, Lê, a gente não pode se encontrar pessoalmente, meu pai está muito doente. Vamos nos reunir por chamada de vídeo. E nós começamos a estudar o livro de Romanos, e ele foi acolhendo as minhas angústias, e nós fomos conversando, e eu digo aqui no canal que eu sou apaixonada pela palavra de Deus, mas acredita em mim, eu não era. E eu me lembro de conversar assim com o Paulo. Tá, mas quem não lê a Bíblia vai pro céu assim, né? Porque se nós não somos salvos por obra, ler a Bíblia é obra. Gente, olha isso. Olha como que é na minha vida. Pra vocês terem ideia, nem parece comigo. Eu tenho amor, alegria em olhar pra trás e falar assim, nossa, 5 anos se passaram e eu não sou aquela pessoa. Graças a Deus que vive e reina pra sempre. E Paulo foi com todo o carinho do mundo, acolhendo ali as minhas dores, a minha culpa, e ele foi estudando a Bíblia comigo, e ele foi pregando sobre mim, e eu fui encontrando o Senhor. Mas em determinado momento, e aqui que entra o meu testemunho de fato, eu tava indo dormir. Lembra que eu não conseguia dormir? E o meu coração ali, ele tava queimando pelo Senhor, e eu tava decidida de fato a viver uma vida pelo Senhor, para o Senhor, custasse o que custasse. Eu sabia que, apesar de que na minha cabeça o final dos tempos estivesse chegando, era o Apocalipse, eu tinha uma esperança, eu seria arrebatada com Cristo na glória, e tudo seria diferente, porque daquela vez
era diferente, eu estava compreendendo as escrituras, eu estava estudando, eu estava me aplicando naquilo, eu estava começando a orar, eu estava buscando ao Senhor, e um dia eu vou dormir. E eu vou dormir ali, e eu vou deitar ali na minha cama, e eu começo a sofrer um ataque espiritual muito pesado, muito pesado. E aquele ataque, ele vem para me aprisionar na minha culpa, na culpa que eu carregava. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito bom que fala sobre culpa. Eu não vou voltar nesse vídeo aqui, mas eu vou deixar ele linkado, mas eu vou dizer o seguinte: eu não conheci uma pessoa que se sentia tão culpada quanto eu. Imagina, bisneta de crente, neta de crente, filha de pastor, cresci dentro da igreja, eu via todos os meus pecados, eu via tudo aquilo que eu sabia que eu devia fazer e eu não fazia. Eu me sentia miserável comigo mesma. E, inclusive, eu já contei isso aqui em algum momento, eu fiz as pazes com a ideia de que um dia eu iria pro inferno. Esse era o meu nível de culpa. E eu me lembro de deitar na minha cama e aquele peso do mal vir sobre mim. E aquela voz asquerosa de Satanás. Só quem já passou por um ataque de Satanás, né, na sua mente sabe o que eu vou falar agora. Satanás tem uma voz enganosa, que ela é asquerosa. E ele falava assim no meu coração, né? No meu ouvido. Aí, então agora você tá crente. Então agora é pra valer. E por que você tá achando que vai ser diferente dessa vez? Não foi diferente das outras. E aquilo começou como um buraco negro a puxar toda a alegria de dentro de mim. Aquilo foi drenando a minha alegria. E eu não tinha forças para lutar. Imagina, né? Ai, eu já tô ficando emocionada. Imagina, eu já vinha de dias e dias e dias de dificuldade espiritual, lutando contra mim mesma, e eu comecei a ser discipulada pelo meu primo, e quando eu acredito que eu tô conseguindo encontrar alguma força para seguir, eu venho ser pressionada assim até os ossos por um ataque espiritual de condenação. Eu não tinha forças, eu nem sabia como resistir a esse ataque, eu não sabia como eu poderia enfrentar esse ataque. Eu não tinha a menor ideia de quem eu era no Senhor, que dirá, né, como eu poderia enfrentar Satanás, aliás, afinal é Satanás. E eu comecei a sucumbir debaixo daquele ataque. De repente, eu não sei explicar. A Bíblia vai dizer em Salmos sobre a voz do Senhor como uma voz de muitas águas. E aquilo nunca havia, né, feito sentido para mim em nenhum momento da minha história. Mas de repente, dentro do meu espírito, ecoou uma voz de muitas águas. E o Senhor dizia dentro de mim, ele liberava uma ordem. Dessa vez vai ser diferente, porque você não é mais a mesma. E foi uma voz de comando, era uma voz que dizia para mim que eu não era mais a mesma, mas ela era uma voz que silenciava as trevas que estavam ao meu redor. E aquela voz, ela calou o mundo à minha volta. Uma das formas que eu sei que é o Senhor quem está falando comigo é porque de repente eu sou rodeada de uma paz que silencia todo mundo ao meu redor. E aquela voz, como de muitas águas, ela preencheu a minha existência, ela preencheu o meu ser e ela me inundou de uma presença, de uma glória, de uma alegria. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E eu não conseguia falar porque eu estava chorando. E eu chorava muito. E eu vibrava na presença de Deus. E cada parte do meu ser vibrava na presença daquela voz. E essa voz se foi. Assim como ela veio e liberou essa palavra sobre a minha vida, essa voz ela se foi. Dessa vez seria diferente, porque eu havia mudado. Ela não me disse o segundo passo, ela não me disse como seria, ela não me disse nada. Mas eu me agarrei na esperança daquela palavra.
E eu gostaria muito de dizer para você, meu amor, que eu nunca mais errei. Eu tenho uma tristeza em dizer que eu errei algumas vezes e eu errei muito feio. Porque 2 anos depois disso, eu passei pelo meu divórcio. Então isso dá uma métrica para nós de que eu errei e eu errei rude. Mas o que aquela voz gerou em mim e olhando para trás, o que eu aprendi é o que eu quero compartilhar com você hoje. Eu tô aqui com a minha Santa Bíblia de papel e a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 24, versículo 16: ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Eu vou até ler de novo para você fixar isso no seu coração. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. A gente acha que andar com o Senhor e o fato de nós termos recebido a Cristo genuinamente como Salvador das nossas vidas nos isenta de errar. Como eu acabei de abrir esse vídeo, eu disse que nós achamos que porque nós temos o Espírito Santo, Ele é obrigado a resolver tudo por nós e em nós e que nós não temos nenhum papel ativo no meio disso. Inclusive, é a maior loucura porque quando nós pensamos, a Bíblia vai dizer inúmeras vezes sobre a necessidade de nós desenvolvermos discernimento espiritual, de nós aprendermos a caminhar no Espírito. Ora, aquele que discerne no Espírito, a tudo discerne, por ninguém é discernido. Então, nós temos constantemente alertas e alertas nos direcionando a buscarmos a prudência, a buscarmos a sabedoria. E Tiago vai dizer, olha, se você não tem sabedoria, você precisa pedir. Você precisa pedir, porque talvez a sua falta de sabedoria seja o motivo pelo qual as suas orações não estão sendo recebidas, não estão sendo respondidas. Então faça o seguinte, você pede sabedoria a Deus e Ele vai te dar, porque Ele não nega sabedoria para ninguém. A Bíblia também vai dizer que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, nós buscamos temer a Deus, nós buscamos conhecer a Deus. E na medida que eu conheço ao Senhor e eu vou entendendo que o Senhor ele tem esse dom para me dar, eu preciso alcançá-lo. Porque sem sabedoria não é possível alcançar discernimento espiritual. Discernimento espiritual que é um dom, e da mesma forma como o Senhor libera sabedoria, o Senhor também libera discernimento espiritual. Mas quem que tem que ter um interesse em alcançar isso sou eu. E por que eu tô falando isso daqui? Porque como que eu testo minha sabedoria e o meu discernimento? Indo e vindo nas situações. E muitas vezes significa que nós vamos tropeçar. O tropeço faz parte da nossa condição como seres humanos. Paulo vai dizer assim, ora, porque agora vocês foram salvos pela graça, né? Vocês podem agora viver no pecado de forma nenhuma. Por quê? Porque vocês vão se apresentar agora como dignos daquilo que vocês receberam. Ué, se eu preciso primeiro receber a graça sendo indigno, depois eu mantenho a minha postura de santidade para me manter digno daquilo que eu recebi. Ótimo, tô entendendo que uma vez que eu aceitei a Cristo, eu vou manter um caráter de santidade alinhado com a graça que eu recebi. Perfeito. Mas João vai dizer em uma de suas cartas, filhinhos, não pequem. Ele deixa uma ordem. Meus amores, não pequem. Mas, como o pecado, ele faz, né? Ele está presente, ele faz parte de uma natureza caída humana, pode ser que aconteça. E se você tropeçar, e se você falhar, mais uma vez, você tem em Deus um advogado que intercede por você junto ao Pai. Ele dá uma ordem. Faça tudo que está na sua mão para você se manter direitinho.
Mas se acontecer de você não conseguir, você precisa se lembrar que, ainda que o justo tropece 7 vezes, ele pode voltar a se levantar. Mas o que determina se o justo levanta ou fica prostrado não é o ato dele ter caído ou evitado a queda. É o que ele escolhe fazer a partir do chão. Porque ele pode se levantar. Porque ele tem uma graça capacitadora e um poder de Deus operando na vida dele para que ele não precise ficar prostrado. Na verdade, às vezes a nossa sensação de não vale a pena tentar, ela reflete muito do nosso caráter de arrogância e de orgulho de achar que existe alguma forma de nós sermos autossuficientes, independentes de Deus, e que nós não vamos errar nunca. Porque se eu imagino que eu posso errar, 2 coisas. A primeira de tudo é eu me previno. Eu me cerco de coisas que podem me impedir de errar. Para isso que servem, né? Você está aí num projeto e você olha para esse projeto e você estabelece ali tudo que pode dar errado para estabelecer os planos de contingências. Então, você vai acontecer aí um evento, você precisa pensar em todas as coisas que envolvem um evento para que você não seja pego de surpresa. Agora, na medida que esse evento vai acontecendo, que esse projeto vai se desenrolando, pode acontecer dos imprevistos acontecerem. Você se programou, você se planejou, você se preveniu, mas a vida aconteceu e algo ali que te escapou deu errado. Da primeira vez, você vai cair mesmo, porque não tem como se preparar. E aí, você pecou. Agora, na medida que você está avançando com o Senhor, na medida que você está avançando na sua vida e você vai adquirindo experiência, você não concorda comigo que errar nas mesmas coisas vai se tornando tolice? Vai se tornando tolice. Por quê? Porque, poxa, tive problema com queda de energia. No próximo projeto seu, no próximo evento seu, você vai fazer o quê? Preciso levar um gerador aqui, preciso levar de alguma coisa aqui que vai providenciar isso aqui pra mim. Agora, pode ser que no próximo evento o problema não seja um gerador, seja o quê? Falta de água. Falta de alguma outra coisa ali na hora. E a vida vai acontecendo. E esses traquejos vão acontecendo a partir das experiências da vida. Mas o justo pode tropeçar 7 vezes. E ainda que tropece 7 vezes, ele voltará a se levantar. Nós temos por obrigação andarmos em prudência, nós temos por obrigação andarmos nos precavendo. Você sabe um negócio que me irrita demais? É que 99,9% das vezes que nós vemos alguém perguntar se algo é pecado ou não, não é porque aquela pessoa ela está querendo agradar a Deus, ela está querendo ir na borda do pecado, ela quer ir ali dar um selinho no pecado, mas ela não quer ter relação com o pecado, ela só quer dar um selinho mesmo e ela vai voltar para cá. Só que, meu amor, na maior parte das vezes que você quer saber se aquilo é pecado ou não, para que você flerte com o pecado, acredite, o seu coração já está lá no meio, ele já se perdeu. Todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, deveria ser para gerar em nós uma experiência de como nós poderíamos nos preservar, como nós poderíamos nos proteger de não pecarmos mais, pelo menos não naquela área. Mas o justo, ele pode tropeçar 7 vezes. Agora, se de um lado existe a sua necessidade de precaver e de prevenir, evitar aquela situação onde você se submete a Deus, você resiste o diabo e ele foge de você, onde você compreende que Deus não nos permite ser tentados além das nossas capacidades. Existe o outro você, que você tem sim um coração disposto,
Você tem sim um coração inclinado para as coisas do alto, você quer sim. E eu já falei isso várias vezes aqui, apesar das minhas, né, meu Deus do céu, das minhas derrapadas, das minhas, né, roladas de ribanceira na minha caminhada com o Senhor, dentro do meu coração, eu sempre desejei o Senhor e eu sempre desejei a presença. Só que eu não entendia e o meu relacionamento ele era muito mais pautado no medo do que no amor e do que no relacionamento. Então, às vezes, você tá aí, envergonhado, porque você já foi quantas vezes lá na frente se reconciliar? Mas trocentas vezes? E por que de agora vai ser diferente? E por que você deveria recalcular a rota? Por que você deveria, né, alinhar as suas expectativas e começar a pensar de uma forma mais realista, alinhada à palavra de Deus? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre como você pode aprender com os seus erros. E por que você deveria buscar aprender com seus erros e se dedicar nisso, se empenhar nisso e gastar tempo nisso? Porque você faz tudo errado sempre e para você não tem solução. Meu amor, eu preciso te dizer que a única pessoa que ganha, quando você acredita numa palhaçada dessa, é Satanás, o inimigo das vossas almas, a antiga serpente, Lúcifer, o anjo caído. É só ele quem governa e que celebra nessa hora. Sabe por quê? Porque isso que você está pensando sobre você mesmo não é nada alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E eu vou te falar aqui um negócio, tá? A Bíblia aqui está dizendo que ainda que o justo, você precisa entender o que é o justo. A Bíblia diz que quando nós éramos mortos em nossos pecados, antes de termos confessado a Cristo como nosso Senhor, uma vez que é o Espírito de Deus quem vivifica o espírito do homem, então sim, nós estávamos mortos em nossos pecados. O Senhor, Ele nos alcança pelo seu amor e sua graça e nós confessamos o Senhor como nosso Salvador e o Espírito passa a morar em nós e vivificar o nosso espírito e nós passamos a ser vivos em Cristo. Mas uma vez que nós andávamos em pecado, existia uma cédula, né? Uma cédula não de nota, mas uma escritura de uma dívida, como a escritura da sua casa. Em nome de Jesus, se você ainda não tem, você vai ter. Existia a escritura de uma dívida com o seu nome. E você pagaria aquela dívida com a morte eterna. Não é com a morte física, é a morte eterna. E a morte eterna, você precisa entender que é a separação eterna de Deus em sofrimento. Mas quando nós recebemos a Cristo, não é que não custou nada a graça, custou o sangue, custou o preço de algo que foi pago no nosso lugar, a vida do Mestre. E o Senhor, Ele, por dar a sua vida na cruz, mas Ele não morre só na cruz, Ele ressuscita também após o terceiro dia. O milagre da graça não está na morte, mas na morte e na ressurreição de Cristo, porque sem a ressurreição era só mais um que teria morrido bem intencionado. Mas uma vez que o Senhor vence a morte, Ele vence o domínio da morte sobre as nossas vidas, o domínio da morte eterna sobre as nossas vidas, e Ele paga a dívida que estava no meu e no seu nome. E agora, não é que nós somos feitos inocentes, não, nós não éramos inocentes, nós não somos inocentes, mas nós fomos justificados. O que isso significa? Que naquela dívida de papel lá que existia, olha, Letícia, você vai morrer, você vai ficar separado de Deus para sempre. Agora tinha uma outra letra aqui vermelha, bem grandona, dizendo o seguinte: a dívida foi paga pelo sangue do Cordeiro. Portanto, através da morte de Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus, justificados, e nós podemos ser considerados, sim, como justos, porque é o que de fato nós somos. A Bíblia não está dizendo que você não vai pecar nunca, mas ela está dizendo que, ainda que você tropece 7 vezes, é uma escolha sua voltar a se levantar, porque você tem esse direito. Tá, mas tem gente que não se conforma, né, com um pedacinho de versículo. Então, eu tive que apelar para o meu amigo
apóstolo Paulo, que eu amo demais, em Efésios 2. E eu vou ter que ler um pouquinho aqui, porque eu amo muito esse texto e eu tenho falado muito do final desse texto, você vai entender o porquê. Que diz assim no versículo 1, exatamente o que eu acabei de falar. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Se você não sabe, aqui ele está falando do diabo. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo. Que modo? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Paulo está falando aqui, todo mundo merecia a ira, eu, você e todo o resto da criação. Mas, e eu adoro quando tem um mais, porque ele vai trazer uma coisa que vai riscar o que ele acabou de dizer. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Aqui é o pulo do gato. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Tem uma coisa aqui que está permeando esse texto de Paulo, que ele está falando sobre a sua vida nova que você garante quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, que existe um poder imenso no seu imerecimento. Nós por aí estamos vivendo uma era, gente, eu sou muito a favor da meritocracia, principalmente num cunho pedagógico para você ensinar os seus filhos. Se você não fez, você não merece, portanto, você não vai ter acesso. Porque é assim que você disciplina uma criança. É assim que você torna a criança num adulto decente, estabelecendo regras, limites e disciplinando quando for necessário. Mas quando você não foi criado por pais graciosos, com pais bondosos, aquilo que deveria ser uma ferramenta disciplinar para te transformar num bom ser humano, aquilo gera em você um engessamento na sua personalidade, onde você acredita que você só vai ter aquilo que você fizer muito por merecer. E quando nós vamos a Cristo com o pensamento da meritocracia, nós tomamos aqui de Paulo uma lapada, porque ele está dizendo o seguinte: não tem nada em você que você possa fazer na sua natureza humana para que você tenha o reino dos céus, porque você é governado por esse Senhor da maldade como todo o resto do mundo. E se você seguir essa sua própria natureza, você vai fazer o quê, meu filho? Você vai sofrer a condenação eterna. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele vai dizer o seguinte: não é por causa das obras,
E aí, Letícia, como assim? O que isso tem a ver com você começou a dizer? Meu amor, enquanto você tá aí decidindo se você volta ou não para Cristo mais uma vez, enquanto você tá aí decidindo se vale a pena investir no seu relacionamento com Deus mais uma vez, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua evolução mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: Deus olhou para você, investiu amor em você, e Ele sabia que não era porque você merecia, porque você mesmo, amor, você não ia fazer nada de bom, mas porque Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, e porque Ele te amou tanto, Ele tá falando para você o seguinte: ainda que você caia 7 vezes, eu permito você se levantar mais uma. E aqui o 7, amor, é o número da perfeição. Não é 7 vezes que você pode cair. Caia quantas vezes você vier a cair. Lembre-se que, como dizia minha mãe, né, gente, cresceu ouvindo isso, enquanto tem vida, tem esperança. Caiu 20, fica de pé 21. Caiu 25, fica de pé 26. Caiu 1000, fica de pé 1001. Não interessa se você cair 365 dias no seu ano. Você vai começar 1 de janeiro nos pés do Senhor novamente. Porque eu sempre digo aqui no canal, o céu, ele não é para aqueles que nunca erraram, mas ele é para aqueles que compreenderam a grandeza da graça. E a grandeza da graça está no cerne do imerecimento. Nós não somos dignos de nada, mas nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos um amor que nos constrange. Nós recebemos amor maior que o mundo jamais imagina. E por isso você vai levantar mais uma vez. Porque vai valer a pena. Eu gosto de uma frase que diz que foram questionar Thomas Edison, né? Não sei se é Thomas Edison. E aí ele falou assim, né, que ele tinha falhado lá 1000 vezes. Ele falou, não, eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de não fazer a luz, né? Que estava criando a luz. Foi tudo um fiasco aí pra você? Você errou de novo? Acredita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio no meu coração que se você ama o Senhor genuinamente, levanta a 8ª, levanta a 9ª, levanta a 10ª. Letícia, eu posso cair de novo? Eu caí. E eu caio às vezes ainda. Mas eu me levantarei quantas vezes for preciso. Com vergonha? Nossa, passando maior carão. E aí eu já tô numa fase assim que o Senhor só falta aparecer aqui e dar na minha cara, porque quanto mais você vai alinhando, avançando na sua caminhada com Deus, você começa a errar nos negócios assim que você não deveria estar errando mais, mas você erra. E quando isso acontece, eu tenho uma oração. E eu oro mesmo isso. Senhor, o salmista vai dizer que o Senhor se lembra que nós somos pó. E eu preciso que o Senhor se lembre que eu sou pó. E que eu errei. E eu preciso que o Senhor se lembre que o seu amor por mim, expresso na cruz, é justamente para esse momento. Para que a sua graça verta sobre mim. Meu coração está entristecido, Senhor, porque eu transgredi o seu coração. E aqui o discurso muda, porque eu não tenho mais medo de Deus. Na verdade, o meu medo agora é de ficar longe de Deus. Eu não tenho medo do inferno, pra lá que esse inferno, que esse Satanás que vai lá sofrer com os anjos dele, mas a minha tristeza é porque transgredir a lei, transgredir aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse, ou não fizesse, é ferir o coração do Senhor. E isso me entristece. E nessa hora, a inclinação da sua carne com a ajuda do Satanás, do acusador, é que você se afunde em culpa, se afunde em condenação. Mas nessa hora, quando você entendeu, eu tenho aqui, Senhor, uma inscrição que diz que eu posso me levantar mais uma vez.
Porque eu fui feita justificada. E eu sou justa, e eu sou sua filha, e eu tenho o direito de habitar nos lugares celestiais junto com Cristo. Eu acho que se eu pudesse te encorajar, eu te encorajaria a você levantar 999, 700 mil vezes, 1.000 milhões que for. Porque todas as vezes, você não vai ser mais o mesmo. Você vai ter uma experiência, uma nova bagagem no que não fazer mais. E uma nova percepção de como a graça do Senhor te alcança. Como eu disse, eu queria que aquela noite tivesse sido a última noite onde eu ouvi falar dos meus erros e de como eu pequei e de como eu me afastei de Deus. Vai por mim, eu já deveria ter terminado de ler essa Bíblia há muito tempo atrás. Mas nós somos seres voláteis. Isso quer dizer que nós vamos e voltamos, nós temos hormônio, nós temos humor, a vida acontece e a gente começa o ano cheio de expectativa e a gente termina o ano lá embaixo. Ou se começa o ano lá embaixo e termina o ano lá em cima. Deus é imutável. Deus é eterno. Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nós não. Nós não somos essa pessoa, tá bom? Então eu te convido a se desprender de toda vergonha. Tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo. Vou te dar um spoiler que eu conto lá no outro vídeo sobre culpa. Um dia eu fui orar e eu tava mais uma vez confessando esses mesmos pecados que eu confessava a minha vida inteira. E de repente era como se aquele pecado tivesse igual um ovo na minha boca e eu não conseguia falar. E eu falei assim para o Senhor uma única vez: Deus, eu não aguento mais orar sobre essas coisas. E no meu coração o Espírito disse: e eu também não aguento mais ouvir do que você está falando, porque eu nem sei mais do que se trata. Aquele dia eu entendi. Eu não precisava mais orar por aquilo, eu só poderia fazer a sonsa, me levantar, ir embora, sabe por quê? Porque no primeiro momento que você se arrepende, você não precisa pedir perdão de novo, porque Deus não tem problema de audição. Eu tenho, gente, coitado do Douglas. Aqui em casa ele vive falando várias vezes a mesma coisa, porque eu não entendo nada. Se a gente estiver andando por essa casa grande, então pior ainda aí que não ouve mesmo. Mas Deus não tem isso. Ainda que a palavra chegasse aos seus lábios, Ele já sabe o que está no seu coração. Recalcule a sua rota. Mais uma vez, fica rodando lá igual um GPS, não importa. A vergonha mesmo não é você se consertar mais uma vez. A vergonha mesmo, meu amor, você vai passar lá no inferno junto com aquele bando de povo que vai ser condenado. Isso é vergonha maior. Sempre vai valer a pena. Sempre. Sempre vai valer a pena escolher o Senhor. Existe graça, uma graça poderosa no seu imerecimento. E é ela que te alcança. O conteúdo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Bem assim, gente, tava com saudade. E semana que vem a gente volta, tá? Com um conteúdo muito, muito importante, tão importante quanto isso aqui. Mas, antes de a gente chegar lá, eu quero te pedir que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não me segue. Por favor, eu preciso que você comente, porque isso me dá um direcionamento do que você está achando do conteúdo. E não se esqueça, você é um agente do Espírito Santo, então manda esse vídeo para quem você acredita que precisa ser edificado por essa palavra. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau.